Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos no ar hoje para falar sobre o novo técnico do Coritiba, né? Um dos assuntos da última semana. O Coritiba definiu um nome, é Rodrigo Santana, aliás, um nome bastante surpreendente. Eu estou com o Daniel Piva, estou com o André Ribas, para a gente trocar uma ideia sobre o técnico, mas talvez, né, principalmente sobre o processo. Você, aliás, que está chegando agora aqui no canal, por favor, já deixa aí a sua curtida no seu vídeo, se você achar que a gente merece, é claro. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, tenho certeza que a gente merece. E deixe também a sua notificação para acompanhar, né, quando tem vídeo novo aqui no canal. Rodrigo Santana, depois de muitos nomes dizendo não para o Coritiba, André Ribas. Fala, Guilherme, um abraço também para o Daniel. É um nome surpreendente no meio de todo o caos que viveu o Coritiba até ser tomada essa decisão, né? Como você bem disse, é uma decisão complexa, que não passa só pelo nome, que também é uma outra questão, né? O que mostrou que o Coritiba estava totalmente sem saber o seu rumo. Foi atrás do Lisca, ouviu não, Conceição, Thiago Nunes, Luxemburgo, esqueci algum nome? Nossa, muitos. Thiago Nunes, Roger mas Machado, é por aí. Abel Então, não. Mas, cara, tem Mozart. Quem você sim, pensar Mozart. aí, você vai colocando na então, lista. o Coritiba, Treinador. O Coritiba tirou para todos os lados e foi aonde ele conseguiu acertar. É uma decisão bem emblemática, assim, porque do lado do Coritiba envolve uma situação de você ter um período eleitoral e do lado do Rodrigo é apostar todas as suas fichas, é dar aquele famoso, como a gente fala no poker, um all-in nessa proposta do Coritiba, botar a cara, né? Uma coisa que a gente tem que falar é que o Rodrigo está aceitando esse desafio que não é pequeno, porque envolve outras coisas que fogem até da questão do rebaixamento. Então é uma situação assim que é difícil até de a gente só analisar a parte do que o Rodrigo pode entregar em campo. Eu acho bem injusto olhar para o Rodrigo Santana como uma contratação normal nesse momento. Porque, na minha visão, uma das coisas que mais traz transparência, né, em relação à preparação de dirigente, preparação de clube, é o processo de contratação de treinador, né? Porque normalmente essas informações vazam mesmo, e aí a gente tem conhecimento de como pensam os dirigentes. Sim. E nesse momento, né, pelas circunstâncias que o Coritiba passa, eu acho que é também importante ressaltar isso. O Coritiba está sem um diretor executivo, que está numa situação aí de problema de saúde, né, problema de Covid-19, que é o Pelaipe, não está disponível para participar desse processo. E o Coritiba ainda tem uma eleição que é uma das mais complexas do futebol brasileiro, não só pela data, né, mas também pela construção de todas as chapas. O Coritiba é um clube muito problemático politicamente. E aí você tem todo esse vulcão e no meio dele, né, no meio dessa mistura, desse caldeirão, sai o Rodrigo Santana. Eu acho que a análise do Rodrigo, Piva, quero te ouvir, a análise em relação ao estilo, ao que ele pode entregar para o time, vem lá pela página 50 desse livro. Exato. Né? Então, Guilherme, na live que a gente teve aqui na segunda-feira, no nosso último vídeo, estava meio desenhado já que o cenário seria ou para algum técnico muito identificado, como o Coritiba, para assumir o rojão num momento conturbado como esse, ou então alguém que estava sem tanto espaço assim no mercado, que acaba sendo o caso do Rodrigo Santana. E o que deixa muito claro, assim, e até triste, para mim, a pior notícia de todas essas que o Coritiba teve nesse momento sem treinador, é que o Coxa não pensou o passo seguinte após a demissão do Jorginho, e aí tomou algumas respostas que ele não esperava. Porque primeiro o Coritiba mira o canhão ali para nomes como Thiago Nunes, Vanderlei Luxemburgo, aí passa o Roger Machado também, e aí toma não de todas as partes. Vira o canhão para técnicos que estão na Série B.
Mozart, Felipe Conceição, Lisca, e aí também toma negativas. E até o Ney Franco, que é um cara que talvez se enquadre nesse meio campo das duas possibilidades do cara identificado e sem tanto espaço assim no mercado, também diz não. Então a gente está falando de no mínimo 7 negativas para o Coritiba. Isso sem falar que pode ter acontecido alguma que não vazou por algum motivo. Então isso mostra que hoje o Coritiba é visto no mercado com outros olhos. Tantos erros assim não passam impunes por ninguém. E aí, além de você ter diversos erros, você tem uma eleição para daqui 40, 50 dias. Então você pega o Rodrigo Santana, por exemplo, que foi quem aceitou esse desafio, e não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor nesse momento do Rodrigo Santana e nem de todos os outros nomes que recusaram o Coritiba. Mas o Rodrigo Santana vai ter quanto tempo para mostrar serviço? Em tese, 5 jogos, né? Sei lá quantos jogos, falando 5, 6, porque nem o de sábado vai ser ele, né? Vai ser o Pachequinho. Então, cara, é claro, são semanas cheias, mas a resposta vai ter que ser imediata, dentro do campo com resultados. Porque depois da eleição, hoje a chapa liderada por Samir Namur não tem candidatura ali oficializada, mudando a gestão, Rodrigo Santana chegou com uma espécie de impopularidade ali com a torcida. Mudando a gestão, se o resultado não for satisfatório, muito provavelmente o Coritiba já vai apresentar um outro treinador. Então vai fechar um campeonato brasileiro com 4 treinadores. É muita coisa. Mostra como o clube se perdeu aí nos últimos tempos. Ele não dirige, né, nesse jogo contra o Atlético Goianiense. E na teoria ele é técnico do Coritiba contra Inter, Bahia, Flamengo, Corinthians, Bragantino e o Sport, né, que talvez já é um dia depois da eleição, né? A eleição acontece num sábado e o Sport seria o jogo de encerramento. O que torna essa passagem inacreditável, né, do ponto de vista de gestão, de escolha de treinador, mas também restringe o tipo de mercado, né? Tava muito claro que o Coritiba contrataria um nome como esse, que não teria mesmo a aprovação da torcida, porque você foi para o mercado muito fragilizado. Eu disse isso na Rádio Transamérica durante a semana, eu acho que também dei essa opinião na nossa live. O Coritiba se tornou um mau projeto para a maioria dos treinadores do futebol brasileiro. Não, e foi bem o que eu coloquei no Twitter também, Guilherme. É uma questão bem simbólica esse mercado do Coritiba, porque muda o clube, teoricamente, de patamar. A gente até falou do Conceição, empregado no Guarani, mas também que é uma coisa simbólica, né? Ele preferiu um projeto ali num clube de Série B do que um clube de Série A em um outro nível de competição. Então, isso mostra também que o Coritiba, quando apostou no Jorginho, foi a última aposta, não tinha outro plano. Era o Jorginho e, se caísse, como no caso aconteceu, se mostrou bem perdido em relação ao mercado todo. E essa questão das eleições, Guilherme, a gente falou, o Coritiba joga todas as suas fichas e o Rodrigo Santana também, porque se a gente pegar ali, vão ser 5, 6 jogos em que a única coisa que dá para se apegar dele permanecer caso outra chapa, que não seja do Samir, ganhe, o que? 4, 5 vitórias, é um resultado assim que garanta ele. Não, e essa é uma eleição, André, e aqui eu tô lendo cenários, né? E que para mim fica claro é que se não ganhar o Samir, ou a chapa dele, né, o que ele representa nesse momento, haverá uma grande ruptura. Porque essa é uma eleição de discussão do que está acontecendo atualmente no clube. Então, se não ganhar Samir, o vencedor vai tentar se desvincular do que aconteceu no futebol até ali. E aí, ou o Rodrigo Santana ganha 4 desses 6 jogos, sei lá, 3 desses 6 jogos, senão ele tá fora, cara. Essa é a realidade. Pode parecer uma loucura, mas é o tipo de oportunidade que o Coritiba consegue oferecer nesse momento para o treinador. Mas eu só acho que tem um detalhe importante. No Coritiba, não é só a eleição, tá? Os clubes brasileiros, a maioria que está na Série A, a maioria vai passar por eleição nesse final de ano.
Todos, claro, têm esse problema, esses entraves, mas ainda são projetos mais interessantes para os técnicos do que se transformou o Coritiba, né, por todo o cenário de causa aí que a gente já desenhou. E o que eu acho mais maluco e representativo disso tudo, a situação do Coritiba é um time que morou aí na zona do rebaixamento no primeiro turno. Mas, cara, se o Coritiba vence esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, ele tem uma possibilidade muito real de terminar o turno fora da ZR. E isso, em qualquer cenário para o Coritiba, seria muito interessante. Então, as negativas que o Coritiba está tomando nem é pela situação na tabela, cara. É mesmo ali porque... Não é tabela. Claro, a situação do Coritiba não é confortável, porque ele está na parte de baixo ali, tá dentro da zona do rebaixamento, passou 70% aí do primeiro turno na ZR. Mas 2 jogos para você sair da zona do rebaixamento. E aí tem uma outra questão que esse jogo contra o Atlético Goianiense pode trazer para o Coritiba, que é o efeito Pachequinho, cara. É algo que não está sendo muito falado, mas desde que surgiu o nome do Rodrigo Santana, a torcida passou a apoiar cada vez mais o Pacheco. Se o Coritiba vence esse jogo de amanhã, sem apresentar nada de excepcional, mas vence ali por 1-0, e aí o Rodrigo Santana vai estrear contra o Internacional fora de casa. Preciso nem falar que não será o favorito do confronto. Sim. Se o Rodrigo não conseguir os resultados, ele vai ter o fantasma do Pachequinho, que já é o ídolo do Coritiba como jogador, que pode chegar ali, o jogo que foi com o Pachequinho venceu. Aí tem o efeito Mozart no CSA, o Coritiba não deu a oportunidade ao Mozart e viu a besteira que fez, porque trata-se ali de um excelente treinador, tem um início de carreira muito promissor, então vai ter esse fantasma em cima do Rodrigo Santana. Então, o Rodrigo, para ele conseguir ter vida longa no Coritiba, com todo esse cenário, ele vai precisar de muito resultado, cara, mas muito resultado mesmo, assim. E Piva e Guilherme, você tocou num ponto bem interessante, Piva, que é a questão da tabela, né? Do jeito que a gente fala, parece ele vai que pegar o pior recorte, cara. Sim, e do jeito que a gente fala, parece que o Coxa tá 10 pontos do primeiro colocado da zona, e não é o caso. O Coritiba tá ali para sair da zona a cada rodada, o que deixa mais claro ainda que o problema do Coritiba não é só tabela e é muito grande, né? Envolve gestão, André, política, tudo. Então, o Coritiba, ele parece que é um clube que já tem o seu rebaixamento decretado desde a demissão do Barroca e do Pastano. O Coritiba tomou atitudes ali que parecia que o campeonato estava na 36ª rodada e ele teria que ter um aproveitamento de 100% e ainda ter uma combinação maluca de resultados para escapar. E não é isso, cara. O desenho não é esse. Só que o Coritiba, ele nem acredita nele mesmo, e até pelos problemas que tem, e nem quem tá de fora, né? Quem tá de fora olha pro Coritiba e enxerga um clube que já vive uma realidade mais de Série B do que de Série A. E se você, Guilherme, daí pegar a tabela, é justamente essa sequência aí que vai iniciar o turno, que foi a que derrubou o Barroca. Sim. Só que tem, o pior recorte, né? Mas tem pelo menos 3 partidas em que o Coritiba ali, se não fizer 6 pontos nessas 3, aí você vê a vaca vai começar a ir pro brejo. Bahia. Então, Atlético Goianiense amanhã, o Bahia e o Corinthians em casa. Óbvio, nenhum jogo vai ser fácil. O Atlético Goianiense é um time muito bem arrumado. Tem o Bragantino também, né? Na sequência dele. Ali já é na 25ª rodada, 24ª rodada. Mas é o recorte dele ainda, né? É o do Rodrigo. Isso é o que ele tem garantido. Esses 4 jogos em casa aí do Coritiba, então podemos colocar o Bragantino ali. Se ele não fizer, então, 9 pontos nesses 12 em casa, aí ou 7 pontos, vamos até ser um pouco mais bondoso aí, porque a turma da ZR não costuma pontuar muito mais que isso também, não. Mas se ele, sei lá, fizer nesses 12 pontos que dos próximos jogos em casa, fizer ali 3, 2, 4, aí não tem a menor dúvida que ou ele vai ter que fazer uma campanha como visitante muito boa, ou então vai começar a ficar uma sensação igual ao do Goiás. Se ele hoje, que está a 2 pontos para sair da ZR, já tem essa sensação de queda, imagine então quando começar a abrir.
Então é um momento para o Coritiba muito complicado e que vai precisar muito do fator Couto Pereira. Eu vejo o Coritiba, se ele conseguindo desempenhar em casa ali de forma satisfatória e pontuando, evidentemente, ele tem uma chance razoável de passar essa maratona aí que parece a pior da tabela dele, e ao que tudo indica, de fato será, ou vivo na luta, ou até mesmo fora da ZR. E a grande... Diga, André. E a grande questão disso, eu acho que o Coritiba claramente erra no planejamento. Pode chegar o Rodrigo Santana e ganhar os 5 próximos jogos, mas a questão não envolve só isso, envolve umas eleições, e o caminho que eu acho que seria o mais natural, pensando em um planejamento e uma transição, né, também, pensando já que a chapa do Samir não vai permanecer, né, colocando que outra chapa vai ganhar, seria a permanência do Pachequinho como um interino ali, que se teria com certeza uma transição bem mais tranquila e com um planejamento, né? Mas claro, sem pensar daí já num brasileiro, não sei se abriria a mão, mas você correria esse risco. Bom, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho do Rodrigo Santana, pensando nele em campo, né? O que ele vai apresentar, porque no meio desse caos ele vai ser o treinador e aí vai ter que tentar fazer alguma coisa. Ele vai ser mais Jorginho ou mais Barroca, Pivo? O que você acha? Guilherme, talvez ele seja ali o meio termo dos dois, mas se for apontar o que ele entra ali no par ou ímpar, entre o Jorginho e o Barroca, ele é mais Barroca do que Jorginho. Mas também ele tem vários princípios do Barroca nas ideias dele, mas não é tão distante assim também do Jorginho. Como a distância é menor, por exemplo, do que era Barroca para o Jorginho. Ele fica no meio campo. Se ele tivesse vindo, por exemplo, saiu o Barroca, veio o Rodrigo e aí veio o Jorginho, quem sabe o Coritiba estaria mais preparado, não seria aquele choque tão radical. Você teria ali o meio campo. Agora, a escolha por ele é um nome que eu considero assim muito promissor. Ele na URT fez um trabalho bem interessante. No Atlético Mineiro no passado oscilou bastante. Você vai encontrar jogos catastróficos do Atlético Mineiro sob o comando dele, como por exemplo da queda, o 4-1 para o Grêmio, que o Wilson era o goleiro. E foi um período bem complicado no Galo também, né, Piva? Sim, sim. Mas também você vai encontrar alguns jogos interessantes, alguns jogos legais ali do Atlético sob o comando dele. Então eu considero ele um treinador bem promissor. Para mim, o que mais pega ali é o momento. É um treinador que, em qualquer fase que o Coritiba o anunciasse, teria a sua impopularidade, porque ainda não é um treinador de renome nacional. E nessa fase do Coritiba, ele tendo segurança de 5, 6, 7 partidas, a depender do desmembramento da tabela, como o Coritiba não tem Copa do Brasil, pode ser que a CBF até vá adiantando ali alguns jogos dele por conta de televisão, entre outros aspectos, mas se fosse uma aposta lá atrás, já teria a sua rejeição, mas pelo menos ele teria mais tempo para trabalhar. Agora ele vai precisar de 40, 50 dias com aproveitamento lá em cima. É um nome que eu considero promissor, mas que no momento não tenho muita segurança que vai ter passo para trabalhar, não. Eu concordo com... eu acho que... Diga, André. Eu concordo com o Piva ali, em relação ao que ele falou do Rodrigo. O recorte dele no Avaí foi muito pequeno, né? 5 jogos. Mas conversando com alguns amigos lá de BH, é bem por aí que o Daniel falou. Ele viveu em um momento de muita... de um Galo muito problemático naquele período de troca de treinador, e ele conseguiu deixar um time competitivo no ataque, um time bem móvel, mas que apresentava também problemas graves assim na transição defensiva. Mas como o Daniel falou, ele apresentou bons momentos, e na URT a gente viu uma equipe bem competitiva, né? E eu acho que é do caminho do que se espera no Coritiba aí. Eu concordo muito com a leitura que ele é um meio termo entre Jorginho e Barroca, mas tentando entender o momento, o que a diretoria do Coritiba também entende o que seja o caminho para ser mais competitivo nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo que ele vai apostar mais numa versão Jorginho do que numa versão Barroca. Até com o Jorginho, o Coritiba mostrou caras diferentes, né? O grande jogo, e a gente já comentou isso, foi contra o Palmeiras e foi com
com ideias mais próximas do Barroca do que com as ideias do Jorginho. Mas o Rodrigo, quando chega no Atlético Mineiro especialmente, o primeiro passo que ele dá, e é algo meio tradicional no futebol brasileiro, foi organizar a defesa e montar um time para o contra-ataque. O Galo dele ficou oscilando muito nisso, até porque, se a gente for olhar para o Campeonato Brasileiro que ele realizou, foi um Atlético que jogou durante muito tempo com o time reserva, porque jogava o time titular na Copa Sul-Americana. Mudava bastante, né? Foi semifinalista, né? Foi eliminado no Mineirão pelo Colón. Então, se eu tivesse que apostar, como ele é um treinador que ainda não é muito autoral, né? Não é muito marcante, assim, ó, você sabe que o Barroca vai jogar desse jeito, o Jorginho dessa maneira. O Rodrigo Santana passou por cenários diferentes e ele montou times diferentes. Até no Atlético Mineiro ele mostrou ali equipes de maneiras diferentes, né, com estilos diferentes, mas por cenário do Coritiba, por entendimento do clube até, e até por uma característica que ele apresentou no Galo quando ele chegou, eu vejo primeiro ele organizando a defesa, ou priorizando o sistema defensivo e jogando no contra-ataque. Acho que essa é uma tendência que ele apresenta. E a respeito do Ricardo Oliveira, Guilherme, nas redes sociais, surgiu ali que o Ricardo que teria o indicado ao Coritiba. Não conversei com o Ricardo, não sei se ele tem qualquer tipo de relação ali com o Rodrigo, se ele de fato gosta do Rodrigo, mas não vou nem para essa linha. Apenas na questão ali, fui ver como que era o aproveitamento do Ricardo Oliveira com o Rodrigo Santana, porque o Ricardo começa a temporada passada muito bem, com a camisa do Galo, depois começa a ter a queda, e foi na mão do Rodrigo que ele teve a queda. A melhor fase do Ricardo foi sob o comando do Levir, ainda no início da temporada passada. Aí dos 41 jogos que o Rodrigo Santana comanda o Galo, Ricardo Oliveira foi titular 24 vezes, número razoável. E aí entrou no decorrer de partidas 4 vezes, completando 28 jogos ali sob o comando do treinador, quase 70% de aproveitamento. Aí nas outras 13 ou ficou somente no banco de reservas ou não entrou, ou então sequer foi ali relacionado por opção do treinador, por departamento médico, motivo que for. Então são 24 vezes titular, 4 entrando no decorrer, outras 13 não atuou. Só que a notícia é ruim, marcou apenas 3 gols. Então pega ali a fase, o Rodrigo Santana não pegou a fase artilheira do Ricardo Oliveira do Galo. Vamos ver se aqui no Coritiba o Ricardo, acredito que pelo menos mais oportunidades terá. Ricardo Oliveira tem apenas 3 jogos com a camisa do Coritiba, sendo que um deles contra o Santos entrou ali aos 42 do segundo tempo, pouquíssima coisa conseguiu fazer. Só que o que ele vai precisar melhorar é a competitividade do Ricardo Oliveira. E aí o desafio é grande, porque é aquela história que a gente já bateu aqui na tecla várias vezes. É um atleta de 40 anos que ficou muito tempo parado. Nesses 3 jogos que ele teve pelo Coxa, apenas uma finalização ele conseguiu ter, que foi contra o Ceará, que ela faz uma boa defesa. Mas vamos ver se o Rodrigo Santana, conhecendo já o Ricardo Oliveira de outrora, consegue transformar o jogador novamente competitivo e ter mais espaço assim com a camisa alviverde, que vaga tem. O Rodrigo Muniz, claro, fez o gol, vem jogando bem, mas o Ricardo Oliveira, no mínimo, ser o primeiro reserva ali, a primeira oportunidade que pintar para entrar no time tem que ser. Bom, a gente está fechando então esse vídeo sobre Rodrigo Santana, sobre o contexto do Coritiba, né, nesse momento de Campeonato Brasileiro. Você concorda com a gente, né, com a nossa leitura sobre todo esse processo de contratação e sobre a aposta do Coritiba nesse treinador? Pode deixar o seu comentário que é muito bem-vindo. André, qual que é a meta de likes? É você que adora uma meta de likes, qual é? É você que coloca lá, né? Eu que coloco. Vamos colocar 50 likes, acho que tá bom, para manter a média. 50. Nós trocamos likes com a galera ou não? Como que é? A gente sempre... Não, a gente conversa lá com o pessoal nos comentários, responde, aceita crítica. Dá match, troca like, eu tô nessa linguagem agora, entendeu? Ah, tá. Quase você tá se habituando. Não, então. a gente troca feedback like lá nos comentários. Valeu, gente, até a próxima.